Os 6 Cavaleiros de Ouro mais fracos em Saint Seiya The Lost Canvas. Terceiro lugar, Rasgard de Touro. Olha pessoal, vou ser bem sincero com vocês. Eu não sei o que a Shiori Teshirogi e o Masami Kurumada têm contra os Cavaleiros de Ouro de Touro. Pois assim, são praticamente todos com uma força física descomunal, mas que são facilmente derrotados. Simplesmente não dá pra entender. E assim, apesar da Shiori Teshirogi e do Masami Kurumada não gostarem muito ali dos Cavaleiros de Ouro de Touro, eu acho que o Rasgard de Touro é o Cavaleiro de Ouro mais forte ali de Touro que já existiu. E olha que eu acho que ele é até mais forte do que o Harbinger de Touro, lá de Cavaleiros do Zodíaco Ômega, que acaba se tornando o grande mestre do santuário. Para vocês verem o nível de força dos cavaleiros lá em Saint Seiya Ômega. Porque se o Cavaleiro de Ouro, que geralmente é o mais fraco de todos, que é o de Touro, se tornou grande mestre lá, então quer dizer que o pessoal acha que é meio fraco, né? Voltando ao Rasgard de Touro, o que acontece? Ele tá nessa colocação aqui porque apesar dele ter ali uma força física descomunal, ele simplesmente não possui ali feitos grandiosos dentro de Saint Seiya The Lost Canvas. E isso inclui tanto a parte de feitos quanto a parte de lutas. Não deu para ele mostrar ali todo o seu potencial, toda a sua força. E claro, ele teve ali uma luta épica contra o Cagarro de Bennu. Porém, o Cagarro de Bennu, apesar dele ser um espectro muito mais poderoso do que os espectros de Hades que são comuns no exército de Hades, ele ainda assim não é um dos 3 juízes do inferno e também não é um deus. Então assim, apesar de épica, não foi uma luta tão épica ou tão difícil assim. E olha que apesar do Cagarro de Bennu não ser ali um dos 3 juízes do inferno, um cara tão poderoso assim, ele ainda assim deu muito trabalho pro Rasgard de Touro e deixou o Rasgard bem ferido, hein? E aí o Rasgard de Touro ainda por cima acaba indo de lobby simplesmente para 2 espectros de Hades que nem são ali de grande patente ou fortes, Isso porque, o que acontece? Depois da luta ali contra o Cagarro de Bennu, o Rasgard de Touro ele ficou bem ferido sim. E aí o Hades ele manda outra investida de espectros invadir o santuário. E o Rasgard, o que acontece? Ele não pega ali para descansar ou para se recuperar. E ele vai sim ali defender o santuário. Então por ele já estar gravemente ferido, bem machucado, ele acaba indo de lobby para espectros assim que nem eram tão fortes. Então justamente por causa do Rasgard não ter ali grandes feitos, e não ter enfrentado ou vencido grandes inimigos, ele está aqui nessa colocação como o 3º Cavaleiro de Ouro mais fraco de Saint Seiya The Lost Canvas. Se você curte Cavaleiros do Zodíaco, já vai deixando esse like no vídeo, um comentário e compartilha esse vídeo aqui para aquele seu amigo que quer saber mais sobre o universo de Cavaleiros do Zodíaco. Segundo lugar, Xion de Ares. Calma, gente, não precisa ficar bravo comigo porque eu coloquei o Xion nessa colocação. E tem, lógico, uma explicação. E antes que me crucifiquem, eu digo, o Xion, ele é forte sim. E não é à toa que ele acabou virando ali o mestre do santuário após o final da Guerra Santa contra Hades. O Xion, a gente já sabe que ele, juntamente com Doku, vão ser ali os 2 únicos sobreviventes da Guerra Santa contra Hades. Então, de alguma maneira, a Shiori Teshirogi, a autora de The Lost Canvas, ela tinha que fazer um roteiro que mantivesse os 2 vivos. Então, assim, não dava para colocar eles muito em perigo ou em grandiosas lutas, que a gente sabe que no final de algumas lutas, um dos cavaleiros ali vai perecer. Então esse é um dos motivos do porquê o Xion não é tão poderoso. Agora, o outro motivo é o seguinte: tanto ali em Saint Seiya The Lost Canvas quanto em Saint Seiya The Next Dimension, o Xion de Ares ele é promovido a Cavaleiro de Ouro de Ares pelo Grande Mestre do Santuário. E eu vou explicar o motivo dessa promoção. O que acontece? O Grande Mestre do Santuário ele já estava prevendo ali
que a Guerra Santa contra Hades já estava para acontecer. E aí ele precisava aumentar as fileiras dos exércitos de Atena. E é claro que ele precisava de cavaleiros de bronze, cavaleiros de prata e cavaleiros de ouro. E ele estava com falta desses cavaleiros. Então, em critério emergencial, o Xion de Ares ele acaba sendo promovido para Cavaleiro de Ouro de Ares. Então, assim, o Xion ele tinha acabado de virar Cavaleiro de Ouro. E ele não tinha muita experiência em campo de batalha. Mas aí vai ter gente dizendo assim, ah, mas o Régulos de Leão... Não, gente, o Régulos de Leão é outro caso, né? Porque o maluco simplesmente era um prodígio do cosmo. E o terceiro motivo do porquê o Xion tá nessa colocação é porque ele não tem muitos feitos grandiosos aqui em The Lost Canvas. E também não tem lutas memoráveis, sabe? Então, assim, não dá pra mensurar direito o poder do Xion de Ares. Então, tipo, meio que aqui em Saint Seiya The Lost Canvas, ele simplesmente cumpriu seu papel de roteiro sendo o sobrevivente da Guerra Santa. E o nosso primeiríssimo lugar vai para ele, Doku de Libra. É isso aí, galera. O nosso queridíssimo mestre ancião e mestre do Shiryu de Dragão tá aqui ocupando a primeira colocação do Cavaleiro de Ouro mais fraco em Saint Seiya The Lost Canvas. Ah, mas por que o Doku de Libra tá em primeiro lugar, Malevogia? Bom, eu vou explicar para vocês. E os motivos assim são até que bem parecidos com os motivos ali do Xion de Ares estar em segundo lugar. Primeiro a gente tem aquele motivo clássico lá que eu já expliquei lá na questão do Xion de Ares, que é o seguinte, tanto em Saint Seiya The Lost Canvas quanto em Saint Seiya Next Dimension, a gente vê que o mestre do santuário ele está prevendo que a Guerra Santa contra Hades já está chegando e que ele precisa aumentar ali urgentemente as fileiras dos defensores de Atena para ele ter, né, um exército para conseguir combater o exército do Hades. Então, o que acontece? Tanto o Doku de Libra quanto o Xion de Ares, eles são promovidos a Cavaleiros de Ouro. E é claro que assim como o Xion, o Doku ele não tinha experiência em batalha. Ele tinha acabado de ser promovido a Cavaleiro de Ouro. Então, além de não ter essa experiência de batalha, ele também não tinha experiência em elevar tanto o seu cosmo, né? Tendo acabado ali de aprender a elevar seu cosmo até o 7º sentido. Então, assim, durante o início dessa Guerra Santa contra Hades, tanto o Doku quanto o Xion, eles ainda estavam desenvolvendo o poder de Cavaleiro de Ouro. E assim, eu particularmente acredito que o Xion de Ares seja até mais forte do que o Doku de Libra, porque após o final da Guerra Santa contra Hades, o Xion de Ares ele foi declarado o grande mestre do santuário, que é uma posição ali que exige certo grande poder. Já o Doku de Libra, ele foi incumbido da missão de vigiar ali o selo dos espectros de Hades lá dos 5 picos de Rosan. E aí foi ensinado a ele o Misofetamenos para ele ficar de vigia. Ah, e para quem não sabe, o Misofetamenos é uma técnica sagrada e secreta que Atena ensina para que o cavaleiro consiga viver muitos e muitos e muitos anos, fazendo com que o batimento do seu coração seja de apenas um batimento por ano. Então, assim, acredito eu que ficar de vigia do selo dos espectros de Hades não é uma posição ali tão poderosa quanto você treinar os futuros cavaleiros ali, os futuros defensores de Atena. Então, por isso que eu acredito que o Doku tá aí na primeira posição. Além, é claro, do roteiro não fazer ideia do que fazer ali, tanto com o Xion quanto com o Doku de Libra, porque simplesmente eles tinham que sobreviver à Guerra Santa contra Hades para estarem ali no anime clássico de Saint Seiya. E aí, o que você aí achou da minha lista dos Cavaleiros de Ouro mais fracos de Saint Seiya The Lost Canvas? Aliás, qual que é a sua lista aí dos Cavaleiros de Ouro mais fracos? Deixa pra gente aí nos comentários, pessoal, junto com aquele like bonito e compartilhe esse vídeo aqui para aquele seu amigo que gosta também de Cavaleiros do Zodíaco. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e falou!